Boa noite. Pronto. Isso. Boa Boa noite, Aline. Boa E noite, aí, pessoal, tudo Vivian. bem com Boa noite, vocês? doutor Carlos. Prazer muito grande. Isso aí, pessoal. Prazer muito grande, doutor, estar Isso, o aqui prazer é hoje, nosso, nessa né? noite, falando de um tema tão interessante, tanto para mim quanto para a Aline, que tudo começou na minha vida quando eu conheci o Instituto Haja, então, e foi a virada de chave. Então, é muito gratificante, é uma honra estar aqui. Isso. E aqui, pessoal, né? O Instituto AGE, a gente sempre fez muitas lives, né, ao longo dos anos, tal, nessa época de pandemia, sobretudo. E aí, em 2022, nós demos uma desacelerada. Mas eu acho que é muito importante que a gente retome isso, né? Então, estamos retomando hoje com as lives. Nós temos uma live que se chama Congestão, né? Mas congestão não é nada de congestionado. É para ter gestão, né? Nós fazemos as coisas com gestão. Então, esse é o objetivo. E eu fico muito satisfeito de saber que vocês duas, né, vão para poder participar, a Vívia Brito, a Aline Vasconcelos, porque, assim, vocês fizeram aí o AGA, né? Os cursos tiveram a trajetória aí, vão contar para a gente, mas eu quero até agora começar pelo fim. Como é que vocês estão? Quais são os projetos atuais? O que vocês estão fazendo? Pronto. Depois a gente volta para o começo. Pode começar. Pronto, vai começar por mim? Passo minha palavra para a Vivian, pode começar. Então, eu estou rumo ao conhecimento, não é? Como eu falei, eu fiz um curso no Instituto Haja e depois disso foi uma virada de chave na minha vida. Eu tinha recém-chegado em uma vara, eu trabalho hoje na primeira vara de Feira de Santana, da Subseção Judiciária de Feira de Santana. E eu entrei em contato com a administração judicial aplicada efetivamente por meio do Instituto Haja, e com isso eu iniciei, de fato, foi o ponto-chave para que eu inicie todo um estudo sobre gestão, não é? Gestão, liderança e inovação. Então, eu vejo hoje hoje a minha como eu estou. Eu estou colhendo frutos na minha unidade de todo o ritual de gestão que fazemos e que foi aprendido, como também eu iniciei uma pós-graduação em gestão e compliance, eu iniciei diversos cursos, sou laboratorista hoje do TRF, sou instrutora, então, assim, abriu portas não só para aplicar o conhecimento na minha unidade e tornar o serviço público mais efetivo, como também abrir a janela para o conhecimento, para o novo, para a eficiência dentro do serviço público, que eu acho que é essencial e que é o que vivemos hoje. Estamos em constante mudança, não é? E o tema dessa live, doutor, é bem sugestivo, não é? Que é justamente a gestão é a própria inovação. Essa é uma grande perspectiva, não é, Aline? Sim. Boa noite a todos. Obrigada, Vivian. Obrigada, doutor, pelo convite. Meu nome é Aline Vasconcelos, né, como o doutor falou, e eu também trabalho na Justiça Federal. Nós somos de tribunais regionais federais de estados diferentes, mas nós estamos unidos com um propósito comum, que é justamente a eficiência, a excelência do serviço público, né? O exercício, a prestação de um serviço público cada vez mais eficiente. E nesses meus 18 anos de Justiça Federal, eu confesso que foi recente a minha paixão, porque hoje eu tenho realmente uma verdadeira paixão pelas temáticas da gestão e da liderança. Eu comecei o estudo realmente por uma necessidade, porque
eu até comentei já algumas vezes aqui em outras lives, no Poder Judiciário, principalmente quando nós assumimos uma função de gestão, nós que somos da área fim, jurídica, né? Nós não temos uma formação em administração. A minha formação é jurídica, né? Sou graduada em Direito, mestre em Direito Constitucional. Agora, né, por uma necessidade mesmo, mais do que necessidade, agora é por uma paixão e por um propósito, estou fazendo junto com a Vivian a pós-graduação em Gestão Pública, Compliance, pela UFMT. Então, neste momento, eu tenho buscado o estudo, me aprofundado, eu tenho me dedicado a estudar gestão e liderança, inclusive através do Instituto Haja, através do curso de gestão no teletrabalho. Muitas ferramentas eu hoje posso dizer que eu aplico na minha unidade. Né? Eu e Vivian, na verdade, nós nos conhecemos, eu acho que eu não falei isso nem com, a gente não comentou isso em nenhum momento, mas eu postei no Instagram uma foto de que eu estava assistindo o curso e foi assim que eu conheci a Vivian, doutor. Ela me disse, você está fazendo esse curso? Eu também fiz. E foi assim que a gente se conheceu. Ela falou comigo, agora veio esse flash assim na minha mente. Então, realmente foi o que nos uniu, que nos fez, né, nos aproximarmos e nos conhecermos efetivamente. Então, nessa trajetória, o mais importante dizer é que na função de gestão, de chefe de gabinete, é lógico que dentro observando, né, toda os poderes, entre aspas, que o magistrado me permite tomar, eu fui necessariamente obrigada a entender de gestão e de liderança. Por quê? Porque nós trabalhávamos muito de forma intuitiva. O que é gestão? O que é liderança? Eu fui descobrir há 2 anos qual é a importância, ou há um ano aproximadamente, qual é a importância de se implementar uma ferramenta, um modelo de gestão na unidade. Porque é muito interessante, fazendo um gancho com o que a Vivian falou, a verdadeira inovação no poder judiciário, que é um poder eminentemente formado por bacharéis em direito, né, graduados em direito, em que nós não temos um preparo na ciência da administração, não utilizamos via de regra, aqueles que utilizam das ferramentas da administração, que adotam um modelo de gestão, enfim, que usam dessas ferramentas, consequentemente têm um melhor resultado. E é isso que nós viemos conversar aqui hoje, porque a palavra de ordem é inovação, né? A inovação é a palavra de ordem, mudança, disrupção, reinvenção. E, na minha opinião, isso se dá com uma gestão, com ferramentas de gestão, uma gestão inovadora, que é isso que eu acredito. Não é, doutor? Aqui, ó. Vocês até falaram, né? Vamos falar sobre inovação pela gestão. Acho que se a gente fizer uma pesquisa com quem atua no judiciário, falar assim, ó, me diga o que você pensa sobre inovação. O pessoal vai falar em inteligência artificial, em processo eletrônico, em laboratórios do judiciário, em centros de inteligência e tal. Exato. Acho que quase ninguém vai falar em gestão. E eu acho, né, a gente até já discutiu sobre isso, acho que a gestão é a maior inovação do judiciário. Se nós formos pensar hoje em dia, não são todos os lugares em que se encontra uma boa gestão. Né? E a gestão dá justamente aquela possibilidade de nós transformarmos o judiciário. Né? Vocês estão falando aí, precisamos da inovação e tal. Realmente precisamos, sobretudo por meio da gestão. Né? E acho que vocês passaram por isso, né? Vocês lá desde o início do curso, não é, Vivian? Quando vocês começaram lá aplicando administração e tal, vocês começaram a implantar a gestão e colheram resultados. Eu queria que vocês contassem como é que foi isso. Pegando o gancho da Aline, é isso mesmo. A gente se conheceu trocando essa figurinha por conta do Instituto Haja.
E formamos e somos analistas judiciárias. Então, estamos com um projeto juntos do Conexão Judiciária, que é um estudo aprofundado realmente de gestão. E eu entendo exatamente como o senhor falou, que a gestão ela é a inovação, ela é uma das habilidades, não é, que a gente utiliza dentro do judiciário para inovar. Porque, e não tem, e em outro viés, não tem como gestão andar separado de inovação. Também tem esse viés, não é? Então, essa foi, por meio do Instituto AJA, intuitivamente e também querendo aplicar todo aquele conhecimento que foi passado na unidade, começamos, de fato, a fazer rituais de gestão, houve uma mudança, assim, de paradigmas dentro da própria unidade. A unidade que eu cheguei para trabalhar, logo que eu comecei o curso no AJA, eu iniciei em uma unidade onde a juíza e o diretor, ele também tinham feito o curso. Então, para mim, foi muito mais fácil colocar em prática o ritual de gestão, colocar em prática toda a metodologia do AJA. Tá? E isso, hoje, para o senhor ter ideia, o senhor sabe porque fizemos um curso, gente, de 6 meses. Então, doutor Haddad, curso longo, o curso é longo, o curso é longo, né, Vivian? Mas dá para desanimar ou não? Desanimador, sabe por quê, doutor? Por conta dos números. Quando a gente começa a aplicar os ensinamentos, de fato, a gente começa, assim, a incentivar. No início até poxa, um curso de 6 meses, mas depois, na prática, quando a gente começa a realmente se empoderar daquilo, de toda essa metodologia. Também conversar com os colegas, porque isso é muito importante, sobre o que estamos fazendo, não é? Porque essa união da equipe em prol do objetivo também é importante. E como a juíza e o diretor abarcou, não é, esse plano, e fazemos até hoje, não é? Demos continuidade, não foi apenas um curso que fizemos e deixamos para trás. Hoje, esse ano, ganhamos o primeiro selo, não é? Porque dentro do Tribunal Regional Federal da Primeira Região há os selos. Existem tribunais que não há, mas assim, hoje ganhamos. Então, assim, ficamos muito felizes. Isso impulsiona, sim, a equipe. Não só porque a gente sabe que, assim, não só trabalhar com efetividade, com eficiência, faz com que possamos ter também qualidade de vida. Porque se o nosso trabalho está em dia, a gente consegue ter outros projetos, como aconteceu comigo. Primeiro, eu cheguei em feira e eu estava centrada naquilo ali. Eu estava centrada e que bom que eu cheguei fazendo o curso do Instituto AJA. Não é porque eu estou aqui não, doutor, mas eu estou te falando de verdade. Eu cheguei e foi uma virada de chave, porque cheguei com números, o senhor sabe bem que nesse curso colocamos os gráficos, os números expressivos de 18 mil processos, não é uma vara de 18 mil processos. Eu sou assessora de gabinete, então, assim, em uma assessoria GEF, que é a maioria, não é? Que é a grande quantidade, e mesmo assim conseguimos. Por quê? Porque implantamos inicialmente fomos aos pouquinhos, mas conseguimos implantar dentro da unidade esse clima organizacional, essa mudança organizacional.
sobretudo com o ritual de gestão. Então, assim, seria legal, Aline, a gente falar um pouquinho sobre o que isso significa, o que é o ritual de gestão mesmo, que essas meninas e que o doutor, e que se fala no Instituto Haja, porque muita gente aqui talvez não saiba, doutor. Aqui, ó, o ritual de gestão ele é muito poderoso, né? Eu acho assim, é um momento que o pessoal para, porque assim, na justiça a gente está lá na trincheira, né? Está na trincheira, lutando, fazendo, e a gente não consegue, acho que, respirar. Aí, uma vez por mês, nós precisamos parar, raciocinar nosso serviço, planejar nosso serviço, para poder realmente avançar e colher frutos, melhorias, né? Então, eu fico satisfeitíssimo em saber que vocês começaram aí o ritual de gestão há não sei quantos anos já, continuam fazendo até hoje e veem que ele é importante. Acho que isso aí é essencial. A mosquinha da gestão picou vocês e vocês não saem mais dela. Eu acho ótimo. Na verdade, sabe, doutor e Vivian, o que sempre muito me incomodou, desde que eu assumi, né, um cargo, né, no serviço público, foi a opinião pública negativa com relação ao serviço público, generalizada. Lógico que não estou dizendo que todo mundo diz, não, mas a opinião generalizada realmente sempre foi negativa. Isso sempre me incomodou muito. E eu sempre trabalhei no intuito de fazer o meu melhor, né, para o jurisdicionado, enfim, para quem está do meu lado, para as pessoas que estão ao meu redor. Mas a gente sabe, a gente não pode negar que a cultura de passividade sempre foi realmente, vamos dizer assim, uma realidade, né, no serviço público. Porque algumas máximas ou algumas crenças limitantes do tipo, né, aqui tem poucos servidores, por isso que o serviço não pode ser melhor, ou nós só apagamos incêndio, ou só enxugamos gelo. Essas frases, essas expressões sempre me incomodaram demais, porque eu sempre parti do princípio que nós temos que fazer o melhor com os recursos que a gente tem. Embora eu não fosse uma especialista e nem uma estudiosa em gestão e liderança até então. E aí, para tentar inovar, porque eu acho que aí é o dever de quem assume uma função de gestão. Lógico que em menor grau ou maior grau, é o comprometimento com o novo. Se não está dando certo, se não está dando resultado, uma determinada forma de atuação, vamos fazer diferente. Então, a gestão, ela também precisa, eu acho que é o primeiro passo é trabalhar com a mudança de mindset, ou seja, o modelo de gestão, o modelo de mentalidade daquela unidade ou daquele setor no serviço público de uma forma geral. E essa mudança, aconteceu isso comigo, eu posso dizer que na prática, eu precisei, né, aos poucos, depois de uma experiência negativa que eu tive, aproximadamente 8 anos, em que eu agi de uma forma muito, pouco, vamos dizer assim, não deve ser pouco prático ou pouco, nada não é o que eu indico, pouco indicada, vamos dizer assim. Quando eu assumi a função de chefe de gabinete, eu fiz justamente o contrário. Eu percebi que nós precisávamos mudar a forma de atuação. Não trabalhar de uma forma olha, o chefe tem que passar simplesmente as tarefas e ponto final. Eu percebia que nós devíamos trabalhar de uma forma diferente, mas eu achei que a forma ideal seria impor a nova metodologia, né, de uma forma, assim, vamos dizer, sem ouvir os colegas, sem envolver a equipe, simplesmente mostrar o que eu achava como correto. E isso foi um de cima para baixo, embora, né, nós sejamos todos colegas. Mas qual é o primeiro impacto negativo? Uma resistência, uma falta de legitimidade, porque resistência tem que haver, lógico, sempre há, mas uma resistência generalizada e o clima, o ambiente não ficou nem um pouco saudável. Porque, é claro, nós tínhamos objetivos e propósitos diferentes.
partindo, né, dessa minha experiência negativa, esse foi o gatilho, na verdade, para eu me aprofundar na gestão e na liderança. Na unidade onde hoje eu estou oficial de gabinete, nós ressignificamos o nosso modo de trabalhar, o nosso modelo de gestão, e nós fizemos diferente. Nós iniciamos pela base. Qual é a visão? Qual é o propósito da nossa unidade, equipe? Onde que nós queremos chegar? Para onde nós queremos ir? Bem, essa na minha opinião, a minha experiência prática que deu certo antes de iniciar um efetivo planejamento, antes de estabelecer as metas, né, passar os indicadores, o plano de ação para a equipe, é necessário iniciar do começo. Qual é o propósito, qual é a visão, qual é a direção, para onde nós iremos. Isso se chama também planejamento, né? Porque quando nós temos uma visão estabelecida, nós temos um ponto de partida, e daí nós vamos poder planejar, que, na verdade, planejar não é adivinhar o futuro. As pessoas... Não, gente. Na verdade, nós vamos estabelecer um caminho a ser seguido, e a partir disso nós vamos utilizar as ferramentas, as estratégias que nós temos à disposição, né? Através até algumas ferramentas da administração, para atingirmos as metas que são, na verdade, as metas específicas e também aquelas estabelecidas pelo tribunal, né, no planejamento estratégico. Ou seja, é um ciclo. Tá? O modelo de gestão, ele é um ciclo. Sim. E, na minha experiência prática, está dando muito certo. E só para terminar, que eu sei que eu estou falando um pouquinho, o ritual de gestão que nós fazemos na nossa unidade, até foi uma experiência que eu aprendi com o Dr. Carlos, no Instituto Haja, nós fazemos, meus amigos podem atestar, todo mês, né? É um ritual de gestão, e nós paramos aproximadamente umas 3 horas. Umas 3 a 4 horas para alinhar, ajustar, ver o que nós fazemos bem, aquilo que não deu certo, nós ajustamos. E é um momento, assim, de compartilhar, de harmonia e de união da equipe. É muito bom. Aqui, ó. E você está falando aí dessa questão do planejamento, tudo. Vocês acham que isso aí gera um maior engajamento da equipe? Porque uma das perguntas que apareceram aqui foi justamente isso. Como é que eu faço para engajar a minha equipe? E outra coisa, como é que eu vou fazer aquele equilíbrio, né? Às vezes tem a estabilidade do serviço público e aquela pessoa que não quer trabalhar direito. Como é que eu consigo lidar com essa situação? O que vocês têm feito em relação a isso? Eu acho que com base na pergunta, eu vou responder a pergunta e no que a Aline falou. O primeiro ponto para mim é: conheça sua equipe, tá? Porque a inovação pela gestão, temos, em regra, uma equipe formada de pessoas diferentes. Diversidade social, cultural, não é? Então, assim, a primeira coisa é emocional, tá? Então, o primeiro passo é: conheça a sua equipe. Um bom líder, ele tem que se aproximar da sua equipe. E saber, inclusive, esse realmente foi um grande marco, saber dessa equipe o que ele quer, o que ele pretende ali com a sua função. E ponderar ele de que ele tem uma função, de que ele passou em um concurso público, ou, caso não seja da área pública, que ele tem uma função dentro daquela unidade, tá? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto de qualquer líder. E a partir daí, empoderando, sabendo, tendo uma visão da sua equipe, tá? Das diversidades, do que ele quer, aí sim a gente pode, inclusive, modificar pessoas de setores, tá? Identificar com isso, conhecendo a sua equipe, as habilidades,
tá? Tem pessoas e tem líderes que colocam as pessoas em determinados lugares e sabem, de fato, que as pessoas que elas não querem, que elas não têm afinidade, não é só querer, tá? Afinidade. Então, esse primeiro passo, conhecer a equipe, para mim é essencial a um bom líder, tá? E o segundo passo, você começar a trabalhar o empoderamento dessa equipe, começar os agentes renovadores, os agentes têm tem um nome, não é, Aline? De mudança, de transformação. Agentes de mudança, exatamente. Os agentes de mudança. A gente se fixar, que foi o que a minha líder, doutora Andréa, eu digo que ela é uma grande líder, porque ela se fixou em agentes de mudança, vamos dizer assim, se aliou. E isso foi maravilhoso. Como eu tenho uma mente disruptiva, o senhor já me conhece, eu vou atrás mesmo do conhecimento, não é a partir de agora, eu já tenho uma jornada dentro do serviço público, passei por 5 órgãos federais, não é? Passei pelo CJF, que foi um órgão que me deu uma visão muito geral da administração pública, e com base, e nessa minha experiência toda, assim, de quase 13 anos de serviço público só federal, eu acho que existem, sim, impasses de líderes que não conseguem ter essa visão. Então, o que foi que aconteceu na minha unidade? A juíza que eu trabalho, ela se fixou, ela se aliou a essas pessoas, não é? Porque essa união é muito importante, é dita no curso, doutor. E deu certo, porque a gente conseguiu incentivar os outros ao redor, a equipe inteira. Então, ao longo, quando se começou esse processo, que é um processo inclusive, que algumas pessoas têm muita resistência, você sabe disso, Aline, que assim, existe a resistência ao novo, existem os paradigmas, tá? Existe o paradigma da estabilidade para as crenças limitantes do servidor, tá? Que está ali, que está ganhando ali o seu salário e pronto, e não vou fazer mais, que é a pergunta. Mas respondendo, respondendo a pergunta, aqui, primeiro, conheça sua equipe. Segundo, se una a agentes de mudança, tá? Terceiro, identifique os gargalos. O que significa isso? O que é o gargalo em uma unidade judiciária? São os números, são os processos que estão lá fora do prazo, por exemplo. Tá? Então, identifique os gargalos. Identifique também aqueles processos que identifique como esses processos saírem dessa caixa. Será que a gente não pode fazer um mutirão? Ou, se não é mutirão, será que a gente não pode fazer uma minuta padrão para alguns processos? Existe muito isso, doutor. Isso é a identificação dos gargalos, tá? Traçar metas, ainda que sejam metas pequenas. A gente começou lá em feira com metas pequenas, tá? Para que não haja tanta resistência, e depois a gente foi aumentando, porque a equipe, ela foi ficando empoderada. E hoje, e depois de tudo isso, ritual de gestão. Para o quê? Para que a equipe perceba como é que estávamos ali no mês passado e como é que estamos hoje. E isso foi tão importante, doutor, porque só para concluir, quando eu cheguei no curso e quando eu cheguei em feira, eu falo muito do curso porque foi justamente quando eu cheguei nessa unidade. Então, foi, sabe, a minha experiência foi justamente essa. E eu queria, sim, eu queria mudar. Eu cheguei com esse viés de mudança e de fazer acontecer.
Então, assim, eu acho que é por isso que a juíza viu que eu era agente de mudança, não é? Ela identificou logo, por isso que eu digo que ela é uma líder. E aí, com base nisso, começamos, tivemos duas reuniões, inclusive, no curso. E a primeira, nós estávamos com números que o doutor Haddad ficou assim impressionado. Vocês precisam trabalhar isso aí. E depois a apresentação, isso foi em fevereiro, minha apresentação foi em março, e depois tivemos uma segunda apresentação em julho, eu lembro. E os números já estavam diferentes. Então, você vê, doutor, não precisou de tanto tempo para que eu tivesse feito. Não, e eu me lembro que lá em feira os números eram assim, uma coisa de milhares, né? 20 mil, não sei quantos, e realmente assim, é meio assustador. E vocês realmente conseguiram começar a botar na linha. Eu fico muito satisfeito em saber que vocês ganharam selo, né? Então, assim, o selo é fruto, um selo para uma vara que tem um volume que vocês têm, assim, é muito, sabe, o mérito é muito grande, né? Eu trabalho na turma recursal. Na turma recursal é muito mais fácil você obter um selo do meu tribunal, né? Mas uma vara com competência, lá é competência ampla, né, Vivian? Isso. E então, assim, o negócio não é fácil. Também, doutor. Eu acho que trabalhar com identificar, isso é muito importante. Identificar o que o servidor é melhor as especialidades. Não significa que não é legal a rotatividade, mas depois, aos poucos, primeiro identificar. Eu quero que vocês entendam e que o doutor Aline, você está entendendo o que eu estou falando? Sim. O processo de mudança, ele assusta inicialmente. Então, a gente precisa inicialmente identificar o que é que cada servidor ali dentro, ele pode ajudar melhor e se sentir melhor, tá? Isso é muito importante, dele se sentir melhor trabalhando naquele setor. E isso foi feito, não é? Até comigo. Quando eu cheguei, a doutora Andréa, a primeira coisa que eu trabalho, Vivian, o que você gosta de trabalhar? Onde você gosta, é isso aí que eu quero que você dê o máximo. Então, para mim, isso aí foi uma legitimidade tão grande. Olha o empoderamento do servidor. Eu acho que eu respondi a pergunta, não foi, doutor? Foi. Mas também tem um detalhe, né, Vivian? Tem gente assim que tem uma vocação, gosta do serviço, né, quer fazer mudança, que é o caso de vocês duas. Mas igual na pergunta falou assim, ó, às vezes também tem uma pessoa que está lá encostada, ela tem assim o escudo da estabilidade, dificilmente vai sair e tal. Como motivar uma pessoa dessa? Né? E realmente não é fácil. Né? Uma coisa que eu acho, e vocês já tocaram nesse assunto, é o ritual de gestão. Às vezes, quando nós fazemos o ritual de gestão e colocamos cada um lá da equipe para apresentar seus números, sabe? É o que a gente chama assim de um constrangimento construtivo. Aquela pessoa que não quer nada com a dureza, que não quer saber de serviço, quando ela é chamada lá a público para poder apresentar os seus números, ela vai ficar constrangida. E talvez caia a ficha que ela vai chegar assim, ó, eu não quero passar por isso de novo. Eu, né, que a gente trabalha com o Luiz Pedrosa, né, a gente está sempre aí, né, visitando as varas, conhecendo as equipes e tal. Eu não me lembro de ninguém que não tenha, assim, sabe, que fique indiferente à crítica dos pares, sabe? Aquela pessoa que, tipo assim, não está nem aí. Não, nós nunca vimos isso no judiciário. Então, assim, a questão é justamente essa, é começar a fazer um ritual de gestão, botar, acho que a turma toda para apresentar seus números, o trabalho do mês, as metas e tal. Quando a gente vê que tem uma pessoa que não está fazendo isso, ela vai ficar meio deslocada. E aí talvez, ela vai ter que se mexer, porque senão vai ser um constrangimento atrás de outro constrangimento. É uma das formas também, né, da gente tentar engajar essa pessoa. Só complementando, o engajamento, ele tem a ver com o comprometimento, né, da pessoa, da equipe, e a motivação, ela já é interna, né, intrínseca
Mas eu acho que, embora sejam palavras, né, institutos diferentes, eles se complementam, na minha visão. Eles são intercambiáveis. Por quê? É difícil que uma equipe seja engajada sem que as pessoas sejam motivadas. E essa é uma pergunta que também sempre chega, e também acho que a gente pode até responder também essa pergunta, porque está muito relacionada. Complementando, né? Como o Vivian falou, conhecer as pessoas, doutor, realmente eu acho muito importante, e eu vivencio isso lá, através dos feedbacks individuais, que o ritual de gestão eu chamo a nossa reunião coletiva. Mas, geralmente, depois da reunião coletiva, eu faço feedbacks individuais, porque aí eu vou, a partir do que a gente vivenciou no ritual de gestão, eu identifico com quem, ou geralmente com todos, mas o que eu preciso de ajustar, e aí nós vamos ajustar individualmente. Eu vejo que é muito importante a gente, né, enquanto chefe, diretor, magistrado, a gente precisa conhecer realmente as pessoas, conhecer quais são os nossos colegas da equipe, porque cada pessoa tem uma universalidade. E a estabilidade, ela é um fator que realmente ela pode prejudicar o engajamento e até mesmo a motivação. Porque a gente sabe que a fonte de renda, né, o serviço como fonte de renda, a estabilidade, pesquisas já apontaram que realmente não é um fator verdadeiramente motivador de forma permanente. A gente tem que descobrir, né, nesses feedbacks, qual é realmente a verdadeira motivação do colega, do servidor, e realmente eu faço isso, sabe? Essa eu tento realmente entender, compreender. E a partir disso, então, a gente não consegue motivar ninguém, é claro que não, mas nós podemos criar condições para motivar essas pessoas. E uma delas, eu acredito que, como o Vivian falou, é conectar as habilidades de cada servidor com as tarefas, ou com a tarefa. Nós trabalhamos no gabinete, por exemplo, com a especialização de matérias. Eu tenho que, juntamente com o colega, perceber com o feeling, é claro, qual é a característica dele, se é uma pessoa mais que faz melhor processos padronizados, se é mais detalhista, mais cauteloso, enfim, mais ansioso, tudo isso conta. E quando a gente consegue conectar as habilidades com a atividade, sabe o que acontece, doutor? Lógico que o senhor vive isso, eu acredito, a gente consegue extrair o máximo potencial do servidor. E isso é impressionante, eu vivo isso na prática. Aliás, essa semana eu vivi isso. A gente consegue realmente melhorar o engajamento, ou seja, o comprometimento do servidor e automaticamente da equipe. Porque ele não quer ficar aquém de ninguém. Nenhum servidor quer ficar aquém da equipe, de qualquer membro da equipe. E com isso é lógico, né? Aí, eu acredito sim, doutor, se vocês me permitem concluir. Eu acho que aí, a partir daí, entra em cena a liderança, ou melhor dizendo, as habilidades de liderança que o gestor, né, magistrado, os agentes de mudança precisam adquirir para atuar de melhor forma na unidade. Quais seriam essas habilidades de liderança? Aí acredito que entra a empatia, né, as habilidades de comunicação, né, estratégica, enfim, são habilidades sociocomportamentais que a gente precisa desenvolver para poder, sim, contribuir para que não só o serviço tem que ser de excelência e de qualidade, mas para que o serviço seja de excelência e de qualidade, nós precisamos, sim, em primeiro lugar, saber lidar com as pessoas e, a partir de então, ter um clima saudável, uma qualidade de vida, um clima de ambiente, um clima de trabalho sustentável e saudável, porque os resultados serão uma consequência. Eu acho que faz parte de toda uma estrutura, né, de gestão, de todo o modelo de gestão. Não só
as ferramentas e estratégias de trabalho, de processos de trabalho, como também o envolvimento das pessoas, que aí sim elas ficam mais comprometidas e com senso de pertencimento. Eu estou vendo aqui, ó, a Carla está falando, ó, cada servidor tem sua característica, né? Isso aí tem que ser percebido pelo gestor, tem que ter essa sensibilidade. E é isso mesmo, pessoal. Acho que é o papel do líder saber ler, sabe? Fazer uma leitura. Ele tem que ler o clima, tem que ver assim, ó, o clima tá bom, como é que tá, o pessoal tá meio com animosidade. Nós, uma vez, demos um curso de gestão para uma unidade judiciária e lá tinha uma briga interna, sabe? Então tinha um grupo de um lado, um grupo do outro, e a diretora que ficava no meio. E um grupo não conversava com o outro, a diretora ficava meio quase que passando recados. A gente chegou para ela e falou assim, que, ó, assim, isso é inconcebível, não tem condição. Você não pode ter isso. E o juiz, ele meio que assim, ele ficava de longe olhando, sabe? Ele não intervia muito e tal. Mas assim, o bom líder, ele tem que intervir, ele tem que saber ler, ele tem que perceber, né? Como a doutora Andréia fez, né? Chegou, Vivian, o que você gosta? Isso aí já é um ótimo critério. A pessoa fazer o que gosta já é algo muito bom. Então, assim, faça o que gosta e produza muito. Vou te dar condições para isso. Então, né, saber ter essa leitura, eu acho que é muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu esqueci o autor, eu acho que é Simon, enfim, que diz assim, a liderança. Isso. Provavelmente. A liderança é uma maneira de pensar, a liderança é uma maneira de agir, e a liderança é uma maneira de se comunicar. Exatamente. A liderança é uma maneira de pensar, de agir e de se comunicar. Então, e ser líder não é porque quando eu cheguei em feira, a minha experiência, lógico, eu tinha um superior hierárquico, trabalhamos em uma vara, temos o juiz como superior hierárquico. Ela me deu carta branca nesse sentido de, Vivian, você é minha assessora, você vai trabalhar. Ela fez essa escuta ativa. Tá? Existe algo chamado, não é? Ou seja, ela ouviu o meu lado, ouviu também o lado do outro que estava dentro daquele gabinete, daquela mini unidade, porque em uma vara existe o gabinete e a secretaria. E ela ouviu, e fizemos, e ela me deu carta branca para trabalhar com. Eu falei, inicialmente, eu sou realmente a minha maior experiência no GEF, eu amo. Eu sou apaixonada pelo GEF, eu tenho um projeto de inovação para o GEF. Então, assim, já trabalhei em atermação judicial, atendendo pessoas, então eu sei a carência, não é? E o senhor sabe, doutor, em processo, GEF, que as pessoas estão ali, a massa, muito trabalhando com processos previdenciários, que necessitam daquele processo para sobreviver, da resolução, tá? E eu tenho uma questão em mim, eu sempre, desde que eu entrei no judiciário, de ter essa mente de cada processo é uma vida. Então, estamos trabalhando com expectativas, com vidas ali envolvidas, de trazer, eu sempre trazer essa humanidade para o direito, e isso é muito importante. E só concluindo essa questão da gestão, com base nisso, o doutor André identificou que, de fato, eu sou analista judiciário, outro meu colega, ele não é formado em direito, mas ela também identificou, ele já estava trabalhando com processos que ele tinha afinidade, e ela, depois de um tempo, ela me deu carta branca. Então, hoje, eu e ele fazemos, né, só estamos nós dois em um GEF, tá? E a gente dá conta. Por quê? Porque, justamente, por quê, doutor? Por conta do ritual, por conta dessa metodologia, por conta dessa escuta, por conta da postura também existe algo também do que os gestores falam, a postura do ganha-ganha. Ganha o serviço público e ganha o servidor.
tá? Aqui tá ali, porque o serviço público mais eficiente e a gente dando conta, mas ganha também a qualidade de vida do servidor. Ganha, porque é muito bom, ao final, a gente perceber que a gente está dando conta, que os números não mentem. Eu acho que o principal do ritual de gestão, doutor, é que os números é justamente identificar isso através dos gráficos, dos números, não é? Então, para mim, são soluções criativas. Que bom que hoje temos o ritual de gestão, que temos soluções a essas soluções, que temos gestão no Poder Judiciário. Eu acho que esse chegamos ao ponto assim do tema da live. Que bom que hoje temos gestão. Essa é a inovação para se encontrar, para que se chegue ao futuro desejado dentro de unidade judiciária. E aqui, pessoal, só para falar aqui os comentários, acaba que assim, foi uma tônica muito grande a gente falar nessa questão dos servidores, né, de ter a sensibilidade, identificar e tal. E eu estou vendo aqui o Rodolfo comentou que realmente a base para uma boa gestão judicial é a gestão de pessoas. Eu brinco muito assim, ó, gerir processo é fácil. O difícil, às vezes, é gerir pessoas. É o mais complicado. E o Rodolfo está com um desafio assim, enorme, porque ele assumiu aqui a Secretaria Unificada do TRF6, a Secretaria Cíveis. Então, foram 13 varas cíveis que se uniram, virou uma secretaria única, são dezenas de pessoas que estão trabalhando lá, né, começando assim com... Não digo do zero, né, mas estão se conhecendo. Tal. Então, assim, o desafio é muito grande. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que acho que se ele investir nessa gestão de pessoas, a chance de ter resultados mais rápidos e melhores é grande. Para o Diogo, doutor, que como experiência própria... O Rodolfo, eu não sei se eu falei Diogo, desculpa, Rodolfo. Desculpa. Não, é Rodolfo. Eu sempre digo, e na minha experiência prática, que quando nós aprendemos a lidar com gente, com pessoas, os resultados, eles aparecem. E eu até assim, no meu conselho, porque foi isso que realmente eu vivenciei, é que as habilidades, a partir do momento que as habilidades técnicas, eu tenho certeza que, para ele ter assumido nessa função, acredito que ele já tenha muita experiência na bagagem. Agora, as habilidades sociocomportamentais, relacionais, seja... eu acho que é muito importante fazer uma leitura da Instrução Normativa número 21 de 2021 da Escola de Administração e do Ministério da Economia, que trouxe habilidades sociocomportamentais para que um servidor público de alto desempenho possa realizar as suas funções, e uma delas diz respeito à gestão de pessoas. Então, são várias habilidades dentro de comunicação, enfim, eu acho que a principal, acho que a base é a habilidade-chave de uma gestão, ou uma liderança de pessoas, é a comunicação. É o saber ouvir, principalmente, porque falar é fácil. Agora, o saber ouvir as pessoas, acho que é o primeiro passo para uma boa gestão de pessoas. Na verdade, a minha vivência prática, é uma sugestão. Aline, você está falando nessas competências, né? Nós até temos aqui um curso no Ágil também, que é desenvolvimento de competências socioemocionais. Ô, pessoal, eu não sei, acho que está dando um retorno aí, será que é o áudio de alguma de vocês? Né? Experimenta colocar no mudo, se for possível, quando vocês não estiverem falando, não sei, está tendo um ruídozinho. Mas, assim, esse curso chama Desenvolvimento de Competências Socioemocionais. Eu fiz esse curso. Nossa, eu falo, é sensacional. Tem a professora lá, Lúlia, que é justamente isso, sabe? Ela tem uma experiência muito grande, as pessoas começarem, sabe, a se autoconhecer, conhecer seus limites e se aperfeiçoando, se aprimorando. A gente fala muito em qualidade de vida no trabalho, né? Ela chega e fala assim, não, qualidade de vida no trabalho é importante, mas o mais importante é ter uma vida de qualidade.
e explica tudo como é que é essa vida de qualidade e tal. Então, assim, eu acho que as instituições que investirem nisso, sabe, em pessoas, né, que elas desenvolvam essas competências sociocomportamentais, socioemocionais, eu acho que realmente vão ser instituições que vão largar na frente. Aqui, ó, o tempo nosso está acabando, mas eu queria que, ó, primeiro para a Aline. Aline, você falou, você trabalha no Sim, Núcleo de Justiça sim. 4.0. Me conta essa experiência. Isso aí funciona mesmo? Fica todo mundo na Olha, nuvem? o mais Como é que interessante é que eu sou lotada em 2 unidades judiciárias. No 2º GF, onde eu estou oficiala de gabinete, e no Núcleo de Justiça 4.0, especializado em saúde pública, que é uma experiência, né, incrível, né, tanto pessoal quanto profissional. Eu sou assessora. Então, lá, o bacana, doutor, é que o rito ele é 100% digital. O que quer dizer isso? As partes não precisam se deslocar, porque não existe uma sede física, né? Por isso que eu consigo estar lotada em 2 unidades ao mesmo tempo. Então, todos os atos judiciais são eletrônicos. Desde a petição inicial, se for necessária audiência, serão, né, por videoconferências. Na verdade, a parte, quando quer falar conosco, como já acontece nas outras unidades, é através do balcão virtual, ou seja, é uma unidade que realmente fica na nuvem, né? Porque ela existe a pessoa, mas não a sede física, né? As pessoas trabalhando, né, digitalmente, mas não a sede física. E eu queria agradecer imensamente a oportunidade, doutor, pelo convite. Espero que nós tenhamos podido ajudar, tenhamos ajudado, auxiliado, enfim, e que nós realmente possamos plantar, né, essas sementes da inovação, da gestão, porque eu acho que é o primeiro passo, antes da tecnologia, da inteligência artificial, ou de seja o que for, nós precisamos aprender a estruturar o modelo de trabalho na unidade, no setor, no serviço público, porque a efetividade do processo ele se dá com a eficiência da administração. Essa é a minha opinião. Isso. Ô, Vivi, me conta aqui, ó, o seu futuro desejado já está construído ou está faltando alguma coisa? Coisa. Agora você está no mudo, ô, Vivi. Então, doutor, meu futuro desejado na minha unidade está sendo construído, porque queremos não só selo, porque a questão não é só trabalhar para ganhar selos, tá? Queremos uma equipe eficiente, mas trabalhar com eficiência, mas trabalhar também com qualidade de vida, tá? A gente tem que pensar nessas 2, não é somente correr para os números. Então, assim, acho que estou em um processo dentro da unidade judiciária, pelo menos na unidade judiciária que eu estou hoje, que é Feira de Santana. Mas agora, o meu futuro desejado pessoal, sim, estou em um grande processo, mas eu quero fechar aqui dizendo, doutor, que eu já dei um salto muito grande no conhecimento, porque conheci o Instituto Haja e porque estou nessa busca, nesse processo. Então, eu tenho certeza que eu estou nesse mover. E é isso que eu chamo as pessoas que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada, doutor, por estar aqui. Muito obrigada, Aline, pela parceria, pela conexão. E eu chamo pessoas aqui ao conhecimento, tá? Conhecimento é algo a viver o que nós estamos vivendo dentro da nossa unidade judiciária e da nossa vida. É só para complementar, eu acho que é um dever do gestor o aprendizado contínuo. Assim como nós buscamos, sabe, doutor, por nossos próprios meios, né? Eu vi alguém dizendo que nós não somos treinados para gerir pessoas. Realmente, no serviço público ainda é um pouco, vamos dizer assim, ainda parece que o curso não os que são dados, né, internamente, às vezes não condizem com as nossas necessidades, mas existem outros, né, que a gente busca com os nossos próprios recursos, mas eu acho que faz parte do investimento, assim como eu fiz, a Vivian fez com o Instituto Haja, faz parte, é importante.
Então, a gente tem que ser o protagonista, né? Ou a protagonista da nossa própria história, se nós queremos deixar um bom legado. É isso. E eu só tenho mais uma coisinha, doutor, Isso. só para finalizar, que eu gosto muito de uma frase. Eu e a Aline somos falantes, o senhor já a conhece. Que, assim, no direito e na vida, temos que nos encontrar. Então, que você se encontre dentro do serviço público, como eu e a Aline nos encontramos. Isso. Eu acho que isso é muito importante. E eu quero deixar esse encontro, eu quero deixar essa pergunta, essa reflexão para quem está nos ouvindo. Perfeito. Joia. Ô, gente, ó, a mim só resta agradecer a participação de vocês. Eu acho assim, nós temos que formar um exército de gestores, né? Acho que a gestão é um investimento mais barato, não tem gastos com tecnologia, com aumento de salário, com nada disso. É só mudar o nosso olhar sobre o judiciário, trabalhar de uma maneira mais racional, com método, menos desperdício, menos retrabalho, menos perdas. Então, assim, a gente precisa ter esse exército de gestores, né? E vocês estão aí já compondo as fileiras desse exército, o que eu fico muito satisfeito. Vamos agora nessa missão de congregar mais pessoas, né? Trazer para essa nossa luta, porque eu acho que o judiciário brasileiro pode ser muito inovador e de uma maneira muito simples, por meio da gestão, né? Que é o que nós fizemos, discutimos hoje aqui. Obrigada, noite. Obrigada a todos que nos assistiram. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade, doutor. Isso. Ótimo. Então, aqui estamos encerrando nossa live aqui do Instituto Haja, com gestão, falando da inovação por meio da gestão, e o plano é que a gente se repita isso. Na próxima semana teremos outras lives, sempre trazendo esse tema que acho que é tão importante para nós podermos aprimorar o serviço judicial e, enfim, né, pessoal, melhorar a vida da população. Porque acho que tudo que a gente tem que fazer é realmente atender bem aquelas pessoas que estão lá esperando uma resposta judicial. Tá bom? Muito obrigado, agradeço aí a audiência de todos e até a próxima semana. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.